Você em algum momento pensou em tirar a tua vida? Eu não queria me matar diretamente, mas eu cheirava ao ponto, eu tive 2 overdoses que eu fui parar no pronto-socorro, na verdade eu falo que eu ressuscitei, né? Eu cheirei, eu passei uma madrugada inteira cheirando metanfetamina, que no Brasil, eu não sei o preço hoje, assim, o valor de cocaína, mas é 10 vezes mais, você sabe? O ICE, né, que eles falam no Brasil. Então, se a cocaína tá 20, outra é R$200, entendeu? Então, eu cheirava cocaína não, cristal, né? ICE no Brasil fala, que é a metanfetamina. E cheirava. Daí foram na segunda overdose, que eu quase morri mesmo, que foi no Guarujá, fiquei internada, venho para São Paulo e peço ajuda. Na época, a doutora Ana da Clínica Santa falou, Vivi, você precisa de uma internação. E, inclusive, na época, tinha outros artistas internados, inclusive uma menina que fez a novela da Globo, muito linda, ela estava com problema com drogas, e ali eu fiquei, era um tratamento de 3 meses, 90 dias. E aí é um tratamento que não é só de droga, né? É da cabeça. Eu fiz PNL. Eu fiz tratamento com um psiquiatra, o PNL, que hoje é muito falado, eu nunca tinha ouvido falar, 2009. E daí falou, você vai precisar fazer um tratamento, porque assim, que é o tratamento neurolinguístico, né? Que você vai precisar entender e se perdoar. Você não consegue entender por que tua mãe sumiu? Hoje, depois que eu fui no Super Pop e eu contei que eu trabalhava à noite, que a minha mãe também trabalhava, eu falei, porque o Japão inteiro sabe. Mas você não consegue entender o porquê, a escolha dela? Olha, 2 coisas, né? Uma que foi um choque pra ela, eu vim falar da minha história, que automaticamente ela faz parte, eu faço parte, tá coligado. E outra é porque, depois da minha conversão, eu me desfiz de tudo. Então, assim, era a filha rica, que de repente ficou pobre. Era a filha magrinha, que de repente começou a engordar. E ela falava, os pastores estão fazendo uma lavagem cerebral. Eu nunca imaginei que ela fosse cair nisso. Mas não, eu falava, mãe, eu tô bem. Eu acho que tem um lado também, Vivi, de que no momento que você se arrepende, você joga esse arrependimento no peito dela, né? E talvez ela entenda um pouco o papel dela. Sim. No momento que você tá na loucura, que você tá fazendo, que você tá gananciosa, sim, você tá nessa vibe que não te permite olhar pra dentro de si, sim, mesmo. No momento que você olha pro lado e fala, o que eu fiz? O que aconteceu? Aonde que me meteram? Aonde que eu me meti? Foi. Acaba jogando um pouco na cara dela também, sim, um caminho que talvez você não tivesse tomado se ela não tivesse, sim, feito as escolhas que ela fez. Aí é duro pra ela também. É duro e assim, hoje eu falo, a única coisa que eu posso fazer e eu faço é orar, jejuar por ela, pela vida da minha mãe, porque eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer uma grande obra. Hoje eu deixo meus filhos na porta da casa dela e eu fico dentro do carro. E eu fico intercedendo, orando, Senhor, tem um livro da Bíblia que você deve ler, que é muito lindo, chama Ezequiel. É um livro pancadão, sabe? E ali no livro de Ezequiel fala, Senhor, arranca o coração de pedra e põe o coração de carne. Então, quando eu vejo Deus fazendo coisas como fez na minha vida, como fez na vida de tantas outras pessoas, porque falar assim, ficou velha, gorda. Não, eu me converti magra. Muitas pessoas falam, agora que ficou velha. Não, eu me converti de carro importado, 2009, magra, dentro de uma clínica, onde, por mais que eu estivesse ali no fundo do poço, eu tava na mídia. A Sônia Abrão foi fazer matéria comigo ali dentro. Então, querendo ou não, era a Ronaldinha. A Ronaldinha. E eu falei, Deus, eu não quero nada disso. E ali eu tenho uma revelação, né? Eu tenho um sonho, e Deus me mostra como ia ser meu final. Tinha contraído o vírus do HIV nesse sonho. Tava pele e osso, e o meu filho, que hoje tem 18, tava com 5 anos, e ele coloca as mãozinhas em mim e fala, mãe, meu filho é uma bênção. Ele falou, mãe, por que a senhora tá tão magrinha, mãe? E eu falei, porque a mãe, eu queria falar, porque a mãe contraiu o vírus do HIV. Porque a mãe, tudo que a mãe te dá é fruto da prostituição, não é do que a mãe fala que é. E ali eu queria pedir perdão, mas eu não consigo. É como se tivesse, sabe, uma fita de silver tape. E quando eu acordei, eu dobrei meu joelho dentro daquela clínica, Rafinha. E eu falei assim pra Deus, sabe? E com muita sinceridade, assim, eu não conhecia a Bíblia, eu nunca tinha lido nada da Bíblia. Não sabia nem que era Jesus, 2009, 32 anos de idade. Eu falei, Deus, ainda que eu tenha contraído AIDS, ainda que eu tenha esse vírus, né? Porque depois dos filmes eu comecei a fazer muita loucura. Você me perguntou, voltou a se prostituir? Depois do filme. Quando eu falo que ele foi bom e ruim, bom por quê? Usufruí, sim, tive momentos bons. E ruim porque acabou, sabe, com tudo. É uma exposição que nenhuma mulher merece, nenhuma mulher. Ninguém merece, homem, mulher, ninguém merece, sabe? Ser humano nenhum merece. Mas foi bom, porque ele trouxe à tona o que eu já era
de forma, né, que é essa hipocrisia moral. Ela casou com o velho rico, mas tá tudo bem. Não, então eu já era prostituta. Hoje eu entendo que eu já era. Então, se eu já era, ou eu ia morrer me prostituindo dentro da prostituição, ou o choque. Quando o mundo inteiro vê, eu falo que é igual um homem que tá traindo. Tem hora que a amante precisa vir fazer um barraco na porta do prédio. Por quê? A vergonha é tamanha que ou ele vai continuar e vai acabar com o casamento, ou ele vai repensar e falar, eu não quero isso. Eu não quero essa maldição. Porque é uma maldição hereditária que os teus filhos vão colher frutos disso. Então foi um choque que eu falei, peraí, eu admiti que eu era prostituta. Prostituta. Tá, então se eu sou, o que eu faço? Morro sendo? Falei, não, Deus, me dá uma chance. Ali eu ajoelho e falo, Deus, me dá uma chance, ainda que eu tenha contraído vírus, só uma chance de poder deixar um legado, não uma herança para os meus filhos. Sim. O filme, a prostituição, talvez deixaria uma herança, uma cobertura. Mas quando eu vi também que a Leila Lopes morreu dentro da cobertura, que foi o filme que deu, daí eu falei, Deus, me dá uma chance. E dali, finalizando, Rafinha, eu saio dessa clínica, o médico me dá alta 30 dias. Eram 90, eu saí em 30 dias. E eu saio da clínica, vou para uma igreja evangélica, que eram pastores que já oravam por mim. Uma bênção, o pastor Davi e a pastora Luísa. E vou comemorar meu aniversário de 33 anos. Sem bebida, primeira vez na vida. Depois, né, de adulta, sem bebida. Quando isso? Que ano era sem isso? Sem droga. 2009. Tá. 12 anos. De 12 anos pra cá, você não consumiu droga? Não tenho vontade. Tive no começo da conversão, às vezes eu acordava com a boca amarga, com vontade de cheirar. Às vezes, em 12 anos, eu tive 3 episódios assim que eu me senti muito fraca espiritualmente. Muito fraca. Por quê? Eu desfiz de tudo que eu tinha ganho. Então, eu comecei um processo. Daí, eu participei de vários congressos, trabalhos de cura e libertação. Então, eu tive momentos de muita dificuldade financeira e de muita humilhação. Então, é como se eu estivesse voltando na minha infância. Eu falei, nossa, meus filhos estão passando o que eu passei. E Deus, eu não vou aguentar. Só que eu tive pessoas que eu tenho até hoje, eu agradeço a Deus por isso, intercessores. Então tem a missionária Sidney, que sempre caminhou comigo, e a Sônia, pessoas lá de Peru, mulheres de oração, de madrugadas, de batalha espiritual. Porque é um mundo espiritual, Rafinha, não adianta. É um mundo espiritual, e eu sei que você entende, porque assim, os ataques vêm, né? Tudo vem. Mas se você está blindado, se a tua mente está blindada, nada, a palavra de Deus fala, Isaías 54:17, que nenhum dardo inflamado, que nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a tua vida. E eu profetizo sobre a tua vida mesmo, do teu filho, da tua casa, porque você é amado, e eu já te amo. Mas tem pessoas que te odeiam. Sim. E tem umas que te odeiam sem te conhecer. Elas te odeiam porque elas ouviram falar, ou porque elas odeiam, porque elas se odeiam. Mas eu entendo elas. Entende? Então, porque ok. elas se odeiam. Não, é difícil. Então, como é que a gente faz? Esses dias eu até falei no Super Pop pra Luciana de Mendes. Lu, a gente tem que blindar a nossa mente. Por quê? O ataque ele vai vir, mas a gente não pode deixar descer pro coração. Entendi. Porque quando desce, você adoece. Entra numa depressão, ou entra numa revolta. Então eu vivi tudo isso. E daí, pra honra e glória do Senhor, fui pra essa igreja. Tive lutas, como eu te falei, mas tive intercessoras, mulheres de eu ligar de madrugada e falar, a luta financeira tá fazendo eu ter vontade, pensamentos de voltar. Porque eu te provo, tem ali, eu gosto de falar e provar. Eu tenho ali meu pastor Rony, com a minha pastora Lurdinha, eles sabem. Eu recebo proposta até hoje, que agora é plus size. Eu recebi no Japão de fazer filmes plus size. Não porque a Vivi, não, porque a ex do Ronaldo. Entendi. Fenômeno, que ainda é o fenômeno. Ou seja, as ofertas não acabam nunca. Elas continuam. E hoje eu não passo, graças a Deus, Deus mudou a minha história financeira. Eu voltei pro Japão como missionária e Deus fez um rebuliço. Assim, usou a vida do pai do meu filho, usou coisas que eu nem imaginava que eu tinha direito pela lei. E hoje eu tenho uma vida boa, estável. Por que você acha... primeiro, que bom que tudo isso aconteceu e que você conseguiu dar essa volta. E você me parece muito genuína nesse sentimento que você está contando. Independente de como você se recuperou, no teu caso teve a participação da religiosidade, da espiritualidade. O que importa é que você deu a volta por cima e vai viver o suficiente para ver os teus filhos crescerem, ver as tuas pessoas deixar um legado, próximas. né?